Olá mais uma vez, aqui estamos de novo. Eu sou o Rodrigo Francisco dos Santos e nós estamos aqui com a terceira aula do curso de Hidrodinâmica Relativística, Fluidos Clássicos e Quânticos e algumas aplicações à astrofísica relativista. Esse mini curso é uma iniciativa da Cosmos, do CBPF, da AprendaNet, é, com o apoio aqui da Meninas do Rádio, e é parte das atividades formativas de verão do Cosmos e da AprendaNet. Estamos agora com a terceira aula, né? Nós vamos começar a elaborar um pouco nessa terceira aula aquilo que a gente vai começar a aprofundar um pouco mais, ainda de uma forma extremamente, como poderia dizer, extremamente operacional, mesmo assim. Quero que vocês entendam como mexer com tensores. Eu vou dar uma dica, um caminho para entender um pouco mais a geometria e tal. Eu vou mostrar algumas referências. Mas nesse curso aqui, eu estou usando, posso até pensar no futuro um curso de tensores, mas certamente no canal da PrenaNet deve ter tem vários cursos disso, ela também deve ter. Então eu estou aqui abordando de uma forma extremamente operacional, né? E eu começo exatamente definindo o que é um tensor. Então, um tensor vocês veem que percebam que é a mesma notação que eu estava usando anteriormente. Mesma notação. Eu tinha eu, é, eu tinha escrito anteriormente xmi, onde um mi no quadro, onde o mi corria de 0 a 3. Eu até abri lá um pouco as contas e parei em 2, tal, que eu estava com. É, achei redundante continuar, né? E tal. Pois bem, nós temos aí, exatamente como eu havia proposto, né? Nós, uma definição operacional de tensores. Essa é uma definição mais rigorosa, existem definições mais interessantes. Eu vou dar vou rapidinho no quadro. Cadê? Um pouquinho lá no quadro. Vamos ver então. Como é que está a minha definição? Né? É mi linha, é mi, lambda mi linha, é mi. Então eu tinha definido que eu poderia. Essa expressão milinha está muito feia. Eu vou mudar para mi. Mi. Fica milinha lá na transparência, tudo bem. Mas ali é o mesmo. Né? Então, isso aqui é uma matriz. E essa matriz é chamada de matriz jacobiana. É uma matriz de coordenadas. E a gente vê bastante essa matriz no cálculo 3 por ali. Né? Então, o E0, ele é lambda 0, E0, 0, mais lambda é 0, 1, 0, 0. Peraí. Desculpa, tá aqui, mi. Tá embaixo, 0. Agora sim, agora tá certo. Esses índices saturam e esse índice aqui, há uma conservação dos índices, né? Então, esses zeros são iguais a esses zeros que saturam. Então,
lambda 0, 1 é 1, mais lambda 2, 0 é 2, mais lambda 3, 0 é 3. Então, o é 1, lambda 0, 1 é 0, mais lambda 1, 1 é 1, mais lambda 2, 1 é 2, mais lambda 3, 0 é 1. Bem, isso continua para E2 e E3 exatamente da mesma forma. Então, eu recomendo fortemente que vocês abram as contas e terminem de fazer aqui para E2 e E3. Então, isso aí Bem, isso aqui são matrizes jacobianas, né? Na verdade, na próxima transparência, na transparência que vocês estão vendo ali, vocês veem que um tensor de... Esse aqui é um tensor de primeira ordem, também considerado como de primeiro ranking, né? Como também chamado de quadrivetor. Então a gente tem... Mas isso aqui, essa matriz, esse objeto... Isso aqui estava dxi, dxi. Ou seja, ele é uma matriz de coordenadas, das coordenadas xmi e xmi. Na verdade, isso fica exposto aqui embaixo. Eu vou apresentar um tensor de rank 2. Né? Vamos voltar para a transparência. Aqui na transparência. Então, vocês têm aqui, a gente tem aqui um tensor de rank 2, exatamente como eu vinha mostrado lá. Ele vai com 2 jacobianos. Um tensor de rank 3 vai com 3 jacobianos. Então a gente tem ou seja, um tensor é um objeto que se transforma como um jacobiano. Se transforma com mudança de coordenadas ou mudança de observadores. Nesse sentido, mudança de coordenadas e mudança de referenciais aqui, tá mais ou menos dentro do mesmo pacote. A ideia é a mesma. Como eu disse, assim, estou fazendo aqui uma explanação que é bastante, o termo seria intuitiva, operacional, para conseguir operacionalizar essas grandezas, para que a gente possa seguir adiante com conceitos mais focados em conceitos nos conceitos de fluidos. Eu repito essa transparência já apareceu na outra aula, mas eu estou repetindo ela aqui porque ela vai ser necessária. Porque agora eu vou começar a botar um pouco o conceito de fluido. Está aí a quadra-velocidade, de novo, né? E ela é normalizada. Ela também, a quadra-velocidade, ela pode ser entendida também, uma ideia muito parecida com a ideia de fluido, com alguma coisa que a gente chamaria de linha de mundo. Worldline, né? Linha de mundo. Então é exatamente isso. Você tem o parâmetro de tal, seria o tempo próprio, do ponto de vista, né, da relatividade, e, ou seja, o tempo visto, o tempo que o observador, o próprio tempo, né? O tempo que o cara olha no próprio relógio, não o tempo que ele vê no relógio dos outros. Então, e dxmi de tal sofre essa transformação que vocês estão vendo ali com o treino de Galileu, de Lorentz. Desculpa. Pois bem, por que eu preciso dizer isso? É que existe, na teoria de fluidos não relativistas, quando a gente estava mexendo, a gente tinha definido a linha de fluxo, né? E aqui, na relatividade, tem esse conceito de linha de mundo, que é ligado à quadra-velocidade. São conceitos que não são idênticos.
O conceito da linha de fluxo é um conceito que está em três dimensões. E aqui nessa figura aqui, ele está representado por essa palavra streamlines, né? Então, pela letrinha V aqui, ou seja, um vetor tangente a essa linha vermelha. Eu tirei essa figura do livro do Luciano Risola e do Olindo Zanotti, que é um livro especificamente de hidrodinâmica relativística mesmo. Né? Esses dois caras são duas especialidades, dois especialistas. Inclusive o Risola, eu comentei sobre recentemente que tinham feito um estudo sobre propagação de som em objetos muito compactos, na verdade em estrelas de nêutrons, estrelas de quartos, objetos assim. Foi um estudo computacional e o Risola estava envolvido. Então ele é uma autoridade bastante importante nessa área aqui. Foi quando estava comentando da importância do estudo da fluidos barotrópicos e tal. A equação de estado ela está ligada com a velocidade do som em fluidos. Então, nesse sentido, a gente isso eu não defini aqui nesse curso, mas eu estou definindo só falando, né, não botei isso na transparência. Certamente isso é uma coisa que você consegue corrigir nas próximas transparências, né? Vai aparecer, na verdade, quando tratado com sons de energia. Mas, como você pode ver que a fluidness e a wordness, a linha de fluxo e a linha de mundo, elas não necessariamente coincidem. Elas podem até coincidir, mas não necessariamente coincidem. Então, elas estão necessariamente ligadas, como o diagrama aqui fala, né? E elas são projeções, né? Então, inclusive acontece da linha de fluxo, né, serem curvas fechadas, mas a linha de mundo não. Porque você percebe aqui nesse caso que a linha de mundo ela tem uma importância, para ela existe a coordenada temporal. E a linha e essa outra aqui, a Strunes, não tem a coordenada temporal, não importa para ela. Ela é o tempo para ela é um parâmetro, não uma coordenada. Ela não vê o tempo como um. Então, por isso que geometricamente as duas coisas não coincidem. São dois espaços, o espaço de Minkowski e o espaço euclidiano. Eles são dois espaços geométricos que convivem muito proximamente, que tem são dois conceitos geométricos profundamente interligados e que eu recomendo realmente que se aprofunde o estudo deles. Assim. E isso aqui não é um detalhe, é uma diferença que não é um detalhe. É uma diferença conceitual que pode levar a confusões, eu achei importante destacar. Tá? Então, eu vou agora fazer algumas definições conceituais que são importantes. Esse cara aqui é um projetor e esses dois caras são quadro de velocidade. E isso aqui é uma métrica que eu tinha apresentado para vocês, a métrica de Minkowski. Isso aqui é uma métrica de um espaço-tempo. Não necessariamente Minkowski. Existem outros espaços-tempo, Schwarzschild, Kerr, e diversos outros. Então, é um espaço-tempo, uma métrica de um espaço-tempo. E aqui a velocidade está normalizada. E o projetor, quando aplicado a quadro de velocidade, recomendo vocês testarem, aplicarem na quadro de velocidade, ele é nulo. Aqui tem essa saturação entre eles, né? Eles operam também com esse conceito de saturação. E um produto interno dele é 3. Um quadrivetor ele pode ser separado, ser decomposto
em componentes paralela e tangente. E tangente, desculpa, não é tangente. É normal. É normal. E aí você tem que esses coeficientes A e B que correspondem à tangência, né, são definidos dessa forma, onde a componente ortogonal é exatamente definida pelo projetor. Muito bem. Então, quando a gente fatora, a gente pode fatorar um tensor de segunda ordem usando dessa forma aí. Essa forma que eu estou mostrando aqui. Ó. Então, aqui o A é dado dessa forma, o Mi são quadras velocidades, o Bmi, esse cara aqui. Aí aqui aparece esse C, que é essa composição aqui, onde aparece esse outro objeto, e um Zmni, que é essa composição com esse objeto W e os projetores. Isso vai ficar mais claro. O livro do Risola, ele faz essas definições com explicações muito bem detalhadas. Se for tirado do livro do Risola, eu recomendo vocês olharem lá. Pois bem, aí eu especifico melhor quem são a componente simétrica e antissimétrica do tensor Z. Tudo isso pode ser escrito em formas de matrizes, né? E o traço e parte espacial simétrica também aqui são definidas, né? O tensor simétrico, isso aqui, Zmni, escrito dessa forma, vou no quadro. Muito bem. Onde que eu estava? Outra transparência. Aqui. Quando a gente escreve um tensor assim, isso aqui implica que eu estou escrevendo Zmni mais Zmi. Aí aqui, na sequência, aparece com dois projetores. Contraído com dois projetores. H, alfa, H, beta, Mi, W alfa beta. Isso aqui é dita componente simétrica, porque esses dois caras aqui, vê que eles estão dentro dessa. Então vai ser H alfa, Mi, H beta, Mi, mais H alfa, Mi, H beta, Mi, W alfa beta. Então, essa é a componente simétrica, porque quando eu troco Mi com Mi, eu não tenho mudança de sinal. A componente antissimétrica, aí é que vai dar. Aí é que... Essa, ou seja, quando a gente escreve colchetes daqui, tem um sinal menos, então essa aí é a componente antissimétrica de um tensor. É importante a gente decompor. Em cursos de tensores a gente vê isso. Aqui eu estou, mais uma vez, é importante do ponto de vista operacional discutir isso, inclusive quando a gente for
construir as condições da energia, a gente vai usar muito essas coisas. Então é importante vocês terem ideia, mas certamente existem cursos de tensores aí que explicam isso aqui de forma mais detalhada. Tá? Pois bem, voltamos então para a nossa transparência. Para as definições da nossa transparência, na verdade é uma definição de tanto quanto de notação, né, que eu estou fazendo. E aqui, por último, a última fórmula dessa transparência, ela tem o tensor, finalmente a definição do tensor W aberto, ele em forma irredutível, ou seja, aqui ele está escrito em forma dos tensores, todas as grandezas que nós temos definido, o A, os quadros vetores, o Ni, o CNI, o próprio W com provetores, esse W aqui, né? E aqui o W antissimétrico. Então a gente tem e são formas de se escrever tensores. Né? Então vamos lá. Muito bem. São formas de escrever tensores. Eu vou começar a fazer agora uma coisa muito interessante, que vou aplicar um pouco esse conhecimento de tensores no eletromagnetismo. E a gente vai ver algumas coisas. Primeiro que, assim, vamos lá, vamos no quadro que eu acho que fica mais fácil. Vamos então. Certamente vocês já viram o campo elétrico definido dessa forma, em termos de um potencial escalar. Eu até comentei algumas aulas atrás que quando isso aqui acontece, a gente pode definir o campo elétrico dessa forma. Muito bem. Mas eu vou acrescentar alguma outra função aqui no meu campo elétrico. Como é que eu sei que é a derivada de um vetor temporal? Propriedades vetoriais. Bem, vamos pensar, eu estou reparametrizando os campos A e B, né? Então vamos pensar agora o campo B. A gente sabe que o campo B tem essa propriedade. O que implica que necessariamente ele é um rotacional de alguma coisa. Né? Que o Nabra escalar, Nabra vetor V é zero. Então, aqui eu tenho a parte conservativa do campo elétrico e aqui eu tenho uma definição para o campo B que é compatível com a inexistência de monopolos. Como é que eu relaciono com esse negócio aqui? Eu tenho duas equações que relacionam o campo essa
E ou seja, você tem uma derivada temporal. E é interessante, né? Nabra vetoré. Nabra vetoré. Isso é bom de falar. Nabra φ menos 1 sobre C dTA. O rotacional do gradiente é nulo. Mas quando o rotacional ele bate aqui, ele vai ficar 1 sobre C dt nabra vetor A. Então, isso aqui é o dtB. Né? Então, esse é um pouquinho interessante. Então, se eu fizer nabra vetor E nesse cara aqui, né? Vamos retomar o raciocínio. Se eu faço nabra vetor E nesse cara aqui, o lado direito menos nabra vetor gradiente de um campo escalar menos dtA, potencial vetor. Quando eu faço isso, ou seja, aqui vai dar zero. O rotacional do gradiente é nulo. Mas o outro lado, dt nabra vetor A. Como dt nabra vetor A é B, então é dt B. Eu obtenho a equação do Maxwell, nabra vetor E igual a menos 1 sobre C dt. Então, está bastante consistente. E aí, o que é interessante, né? Então, eu posso definir o campo, o meu campo é em termos de duas quantidades. O campo elétrico ele pode ser definido em termos dessas duas quantidades. E isso cria um vínculo já dele com o eletromagnetismo, com o campo magnético, como ela falando. E é interessante, ou seja, ele está definido em termos dessas duas quantidades. Eu poderia dizer que essas duas quantidades são uma quantidade só. Um quadrivetor. Mas eu ainda vou chegar lá. E aí, esse quadro seria o potencial como quadrivetor. Bem, eu já mostrei isso aqui. Vamos concluir. Bem, então aí as componentes. E aí você vê que eu acabo fazendo aqui, definindo uma quadra derivada. Né, onde eu posso derivar uma derivada temporal com um operador nabra. Isso eu faço, na verdade eu dou um pulo enorme. Eu sei que a gente não estuda isso na graduação, eu nunca vi isso em nenhum curso na graduação de eletromagnetismo, normalmente, nem mesmo no mestrado a gente vê isso. Então eu consegui escrever o meu campo E e o meu campo B em termos desse potencial aí. E aí eu vou criar exatamente, já que eu estou chamando esse potencial de quadro potencial, olha que interessante. Eu posso pensar uma estrutura, um objeto matemático que seja uma representação unificada de A e B. E essa representação unificada de A e B, ela tem que a partir ela acontece
aparece a partir da definição do potencial, do quadro potencial, do potencial quadro vetor, que eu defini aqui. Então, a gente tem aí quando a gente abre esse objeto, olha só que interessante. Essa equação aqui é exatamente o que eu escrevi no quadro. F0i, né? O i corre de 1 até 3, os índices latinos correm de 1 até 3, o i é igual a 1, 2, pode assumir valores 1, 2 e 3. Então, e j daqui pode assumir valores 1, 2 e 3. Então, ele é a derivada, que é exatamente o campo B. Né? E aqui é um símbolo antissimétrico, dois índices que se número. Levi-Civita. E aí você pode escrever isso numa representação matricial. Eu fiz isso está muito bem direitinho, tanto no artigo da RIBEF, como no artigo, como nesse novo artigo que tá no Archive. Então, e aí é interessante que eu acabo escrevendo como uma matriz, né, esses dois objetos. Né, porque, como você mostrou dele, que ele corresponde às equações do Maxwell, tudo tranquilo, né? Mas eu mostrei que ele tem a correspondência, aí que está. Um mais o outro. Ele obedece, tem uma correspondência com essa equação de Maxwell e com essa. Com essa por eu definir o campo B como rotacional de A e com essa por essa definição aqui. Tudo bem. Só que agora tem duas outras equações de Maxwell. E aí é interessante que essa equação, né? Tem duas outras equações de Maxwell. Essa equação de Maxwell, aqui, Nabra vetor, ela cabe conhecida exatamente com a definição que está aqui. Que está aqui nessa transparência. Está aqui, essa aqui, ó. Conhecida exatamente. Isso aqui eu posso escrever exatamente como DI AJ menos DJ AI. Você abre o rotacional, aqui, o rotacional de A, faz essa conta, abre o rotacional de A ali, e você vai ver exatamente isso. Vai ver que corresponde a isso aqui. Então, então eu tenho uma obediência ali, tá bom, tá bonito, tá tranquilo. Né? E aqui já está dado. E a outra já está dada. Então me sobrou esse gradiente, né? E o Nabra vetor B. Que é isso aqui é um rotacional também. Né? Só que é um rotacional de um campo que já é um rotacional. Então, seria Nabra vetor Nabra vetor A. Né? Seria isso. Então, para eu generalizar esse rotacional aqui, eu generalizo introduzindo mais uma componente. Ou seja, ele acaba sendo
A introdução de mais uma componente acaba sendo o gradiente do campo φ. Né? Porque, ou seja, e aí esse sentido que está aí a definição da quadriderivada. A quadriderivada, nabra mi, é IC dt, ou nabra i também, se você quiser. Pode ser levantado assim também. I com I, 1, 2 e 3. E aí, quando eu faço o produto escalar desses dois objetos, na verdade, eu acho que eu defini como contravariante. Tá com contravariante. Se fosse com outro, trocar de sinal aqui, tá? Aí tem que ser tudo. Né? Então, quando eu atuo nabra mi, mi, é exatamente um quadro rotacional. Exatamente um quadro rotacional, o que eu estou fazendo. E você fazendo essa estrutura, e é muito interessante porque você consegue reobter, fazer de volta todo o procedimento de... E aí, a última equação, que é o rotacional do campo, o rotacional do campo B e o divergente do campo E aparecem nessa equação aí. Vocês percebem que o dmi está saturando, né? Então é um produto escalar entre a quadra derivada e o tensor de Maxwell. E ele me dá exatamente o Jmi. E o que é legal que isso, assim, como você introduz a quadra derivada, você também pode pensar uma quadra corrente. E aí, a quadra corrente, percebam que a equação da continuidade era dt rho menos nabra escalar j. Isso aqui, uma componente temporal e uma componente escalar. Então, eu poderia conceber que isso aqui, na verdade, é nabra mi j mi. Ou seja, eu tenho... Porque a minha quadra derivada nabra mi é IC dt nabra i. E o meu J... E aí, o meu Jmi nesse caso, o meu Jmi fica, então, rho J. Bem, está muito rápido isso tudo. Eu fiz uma formação muito rápida. Então, afinal de contas, isso aqui é um mini curso. Não é um mini curso de... Mas é interessante que nessa formulação a equação da continuidade ela se torna um divergente, né? Ela se torna um quadro divergente. Inclusive, se você opera com uma derivada covariante, derivada com um índice embaixo, dmi, aqui, nessa equação aí, ou seja, aqui dmi, você vem com uma dmi, vai bater dni, jni aqui, então é zero. E dá para fazer isso, dá para mostrar isso. Com as definições que eu estou mostrando, vocês conseguem fazer isso. Até um problema para vocês fazerem. Olha aí, exatamente a discussão que eu estava levantando. Né? Ou seja, a equação da continuidade em si ela já concebe um quadro divergente. Um divergente em
três dimensões mais uma temporal. Três dimensões espaciais mais uma temporal. Então a gente já tem essa estrutura, ou seja, o eletromagnetismo ele já aponta alguma coisa em si, ele já aponta para a unificação do espaço com o tempo, na entidade espaço-tempo. Toda essa discussão aqui, dessas variedades, dessas estruturas geométricas que eu estou mostrando, geometria de Minkowski, espaço-tempo, tudo mais, está melhor explicada. Precisa ser melhor explicada. Aqui está feito de uma forma muito rasteira, muito rápida, para atender às necessidades desse curso. Mas está muito mal explicado, vamos ser sinceros. Assim, eu estou atropelando muito. Eu recomendo fortemente. Está barato, está em português. Eu não estou recebendo nada da Livraria da Física, mas na Livraria da Física tem esse livro aí, que é a Introdução à Geometria Diferencial para Físicos. Eu recomendo fortemente. Está aqui o Elael, certamente, né? Em edições antigas das atividades formativas de verão. Também tem cursos de geometria diferencial. Então é fundamental ter um bom entendimento de geometria diferencial para poder entender isso aqui. Ainda que não seja um pré-requisito para este curso, pelo tratamento extremamente operacional que eu estou dando, não é um pré-requisito, mas um entendimento aprofundado desses conceitos só é possível com o entendimento de geometria diferencial. Eu recomendo muito que vocês procurem esse livro, né? Então, pode até ser que no futuro faça um curso baseado nele, aprofunde alguma coisa, mas aqui, se vocês procurarem na atividade formativa de verão, tem vários cursos de geometria diferencial dados pelo Lael, pelo Tião, por diversos professores. E não então, por isso, eu estou me dando o direito de atropelar isso e de passar isso aqui de forma meio atropelada, porque eu entendo que se você chegar até aqui e tiver dificuldade, vai lá nesse curso, dá uma olhada e aí volta. Dá um pause e aí volta. Tá bom? Vai lá procurar. Esse livro aí também é legal, tá R$ 25. Bem, já tem um tempo que eu li isso na Livraria da Física. Esse livro eu confesso que eu não tenho, mas me parece o Fridolin Weber é uma autoridade em astrofísica nuclear. Então, imagino que o livro seja muito bom, mas o outro eu tenho e eu recomendo bastante. Mas, assim, não só esses, assim, geometria diferencial é o entendimento de geometria diferencial é uma necessidade para a gente. Acho que eu passei muito rápido nessa aula 3, assim, talvez eu tenha atropelado um pouco essa parte, esse eletromagnetismo. Eu estou com 43 minutos de aula. Talvez eu volte um pouco isso na aula 4, porque na aula 4, mas assim, e essas fontes também estão abertas nos meus artigos, porque na aula 4 eu vou realmente fazer bastante uso dessas coisas que a gente aprendeu aqui, né? E eu vou fazer fatoração em partes irredutíveis. Eu vou explicar detalhadamente o que representa escrever a quadra de velocidade desse jeito aí e tal. Isso tudo está no livro do Risola, tá? Bem, eu vou explicar essas coisas aqui dentro da forma como está sendo feita nesse curso, e vou começar a construir o tensor energia-momento, que é a entidade que representa fluidos na relatividade geral. E nessa aula nós vamos finalmente chegar a conceitos, na aula 5, de relatividade geral. Nós vamos entrar em relatividade geral,
vamos entrar de cabeça em relatividade geral, onde vão ser apresentados aqui todos os elementos fundamentais, assim, básicos da descrição da relatividade geral, nessa perspectiva bastante operacional que eu estou fazendo, né? Esperando que, assim, é, tendo vocês esse ferramental dessa atividade formativa do verão, fazer outras edições dessa, vocês recorram a outros cursos para tirarem dúvidas, recorram a mim também, tem lá meu e-mail, né? E aí aqui eu apresento as equações de Einstein, apresento propriedades das entidades que as equações de Einstein relacionam e tal, apresento mais e faço algumas aplicações bastante atuais, assim, bastante. Então, eu recomendo bastante que vocês recorram a cursos antigos da, da, das atividades formativas do verão. Nós seguiremos com o curso com mais uma gravação aí, de aproximadamente 1 hora, um pouco mais, um pouco menos, ou eventualmente eu estenda um pouco mais as próximas aulas, é, tenha um controle menos. Estou com 46 minutos de gravação. Essa aqui poderia ter sido um pouco mais explicado, essas passagens do campo magnético um pouco mais de calma. Mas, bem, esses aí, e aqui nós estamos vendo como vão ser os próximos passos das próximas aulas, as próximas 3 aulas desse curso de hidrodinâmica relativista. Então, eu agradeço mais uma vez vocês pela presença, pela paciência, pela atenção, e me despeço até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.